que é a praxis. E é muito importante a gente conhecer, né, a gente principalmente que não é da área, né, da fisioterapia, da terapia ocupacional, né, outros profissionais como fono, psi, pedagogo, enfim, o que é dispraxia, né, quando a criança tem dificuldade na praxis, nesse planejamento motor, porque muitas vezes os comportamentos, eu vejo aqui às vezes famílias, né, até dentro de escola falando, ai, faz com capricho, tá de má vontade, e não é, a criança tem uma real dificuldade, sabe, na praxis, então a gente precisa conhecer para ter um outro olhar na hora de lidar com essa criança, né, e de encorajar ela, né, de dividir uma ação em várias pequenas etapas para que ela consiga ter sucesso. E aí, falando aqui agora, eu lembrei de uma vez, eu estava escutando uma aula, eu não lembro agora com quem foi, se foi uma aula do próprio Greenspan ou de alguém que, enfim, trabalhava com ele, enfim. Alguém que lá atrás estava fazendo uma avaliação numa criança, uma avaliação cognitiva, né, onde tinham testes que tinham que ser aplicados numa criança, e aí tinha eu não lembro agora se era fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, amiga dele, assistindo junto com ele. E aí lá pelas tantas a criança não conseguia pegar o objeto correto lá que ela tinha que pegar, enfim, então ele já marcaria ali que a criança não era capaz, que ela não sabia aquilo, né? E aí essa terapeuta que estava ali acompanhando observou que existia uma questão postural ali também na criança, né? E aí quando ajustou ali o quadril da criança, deu um suporte e tal, a criança foi e conseguiu pegar. Ou seja, não era uma questão cognitiva, né? Era uma questão postural que estava impedindo ela de mostrar o que ela sabia cognitivamente, né? Então eu tô trazendo isso aqui só pra gente entender que a criança Então é muito importante a gente beber da fonte dos outros conhecimentos, das outras áreas, para a gente ter o mínimo de conhecimento, entender que a criança, ela é tudo o tempo todo, ela é motor, ela é cognitiva, ela é emocional, né? Então eu não vou entrar na área dos outros, mas eu preciso, por exemplo, conhecer o mínimo sobre dispraxia, para entender que um dia que ela estiver aqui fazendo uma atividade, ela estiver ali com a preguiça, não é uma preguiça, pode ser que seja um dia, ok, preguiça, mas eu tenho que ter esse outro olhar também de que talvez não seja uma preguiça, que talvez essa atividade esteja com uma demanda de planejamento motor muito grande e ela não está dando conta e por isso ela não quer fazer, sabe? Então a gente ter esse olhar mais amplo da criança ajuda a gente na nossa abordagem, né? De como que eu vou conduzir a criança, esse comportamento da criança, né? De forma muito mais respeitosa, né? Tendo esse olhar para o todo e não simplesmente estou olhando só para a minha área. E até por isso, quando eu dou curso de supervisão, eu gosto de abrir para todos os terapeutas e não só para psicólogos, porque eu acho muito importante, né, os outros terapeutas terem essa visão, esse olhar também da psicologia, né? Eu sempre recomendo que as pessoas busquem supervisão com outros profissionais. Então, ao longo da minha vida, eu já peguei supervisão com o pessoal lá de fora, com fono, com terapeuta ocupacional, sempre troquei com as minhas amigas daqui, porque se eu mando um vídeo de um atendimento meu, eu tenho um olhar como psicólogo, mas, cara, a física vai ter um outro olhar e ela vai poder me dar uma dica de alguma coisa que pode dar um suporte motor para a criança. A fono vai também ter alguma outra dica de, cara, usa o fonema XYZ nas suas brincadeiras, sei lá, entende? Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar global da criança, né? Então, assim, até terapeutas, façam cursos para outros terapeutas de outras áreas também, sabe? Para a gente compartilhar o conhecimento. Ninguém vai invadir a sua área, eu não vou querer ser fono, eu não vou querer ser terapeuta. Não, mas eu posso sim ter um mínimo de conhecimento que vai inclusive até talvez abrir o meu olhar para tipo assim, cara, essa criança precisa procurar um terapeuta ocupacional, né? Porque eu sei que tem alguma questão e que é o que acontece muito comigo. Várias crianças que chegam aqui com uma demanda simplesmente de uma questão comportamental, emocional, né? Eu percebo que tem alguma coisa, eu falei, cara, tem alguma coisa sensorial aí, alguma coisa que não tá funcionando legal. E aí quando eu encaminho para terapeuta ocupacional, pum, batata, a criança ali com transtorno de processamento sensorial, né, crianças com questões vestibulares, enfim, e que tem um impacto muito grande no funcionamento do dia a dia dela, né, nas questões sensoriais, nas questões sociais, né, de estar ali com os amigos brincando, né, se ela tem uma questão sensorial ali, o quanto que isso impacta nas relações. Então a gente tem que ter esse olhar global e trocar com outros profissionais. Não adianta a gente se fechar na nossa área.